Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pro canal, mas antes de começar, eu peço a vocês pra deixar seu like aí, dar essa moralzinha pro canal, se inscreve se for novo por aqui pra não perder nossos conteúdos que sai todo dia às 11h30 pra você. E se você quiser apoiar nosso canal, você pode se tornar membro, tem 2 níveis, ajuda muito o canal e o vídeo sai adiantado pra quem é membro do canal. E se você não puder ajudar, como eu falei, seu like, seu comentário ajuda demais, beleza? Ou então você pode fazer um Pix também, que eu deixo o QR Code aqui em cima no final do vídeo, beleza? Agora, bora! Esse capítulo começa com a ruivinha Luo e o Shang usando seu corpo do 9 Yang, eu acho, para ajudar o corpo da lua do nosso prota a purificar o Ki demoníaco que tentava corroer sua consciência. Surpreso, ele pensa, minha personalidade foi realmente afetada por isso? E vemos ela usando todo o seu poder dos 9 Yangs do seu corpo para meio que corroer o Ki demoníaco que estava em seu corpo. E vemos uma pequena lua aumentando. O dragão abismado vendo isso pensa, nem mesmo eu prestei atenção no cultivo da Luo e o Shang, que incrível. Agora que eu olho melhor para ela, ela já é uma suprema marcial, que velocidade incrível. Por enquanto parece que o Ki demoníaco verdadeiro está sendo suprimido, mas continua sendo um perigo oculto enorme para nós. Essa mania imprudente do Liu Xiong realmente me preocupa muito para o futuro, e vemos ele se transformando em um dragão usando a proteção do Ki de dragão neles. Algum tempo depois, vemos eles em um lindo jardim dentro do monumento do deus do mundo puxando um ronco após acabar com o Ki demoníaco. O prota estava deitado no colo da prof ruivinha todo calminho recebendo carinho. Esse casal tá que tá, mano. Ele desperta lentamente desse paraíso. Eu não acordava nunca, filho. A prof surpresa questiona, jovem mestre 1, você acordou? Como você está se sentindo? E ele estava meio grogue sem palavras. Ele a encara por um momento sem dizer nada, deixando ela meio sem graça. Envergonhada ela dizia, eu tô falando com você, me responda. E vemos nosso prota fazendo um avanço de soberano marcial de 5 estrelas. Eu acho que tá traduzido errado isso aqui, ele não é um soberano marcial ainda. E suspira dizendo, estou bem melhor agora, muito obrigado. Porém eu fiquei curioso, eu avancei 1 estrela, então por que o seu cultivo não mudou nada? Será que depois de avançar para o reino de Suprema Marcial, fica extremamente difícil para o corpo divino dos 9 Yangs evoluir? E Luo diz que se não conhece o método de cultivo do corpo, então é assim mesmo. Lembro do meu mestre dizendo uma vez, depois que o corpo divino dos 9 Yang entra no reino da Suprema Marcial, é preciso ir até um lugar específico para abrir o caminho para um nível superior. Surpreso, o prota questiona, esse lugar fica dentro do Palácio da Noite Celestial? E ela diz que fica no território deles, mas não dentro do palácio em si. Não sei os detalhes, mas vou descobrir quando chegar lá. O prota se levanta dizendo que se é assim, então vamos todos juntos. Eu vou com você. Emocionada, ela agradece muito ao jovem mestre 1, mas não precisa, ela pode ir sozinha. Isso é um segredo interno do Palácio da Noite Celestial. Não é algo que os outros devem saber. E ouvindo isso, o prota pensa, é mesmo? Então se cuide. O ponto de teletransporte mais próximo fica perto do Palácio do Deus do Sangue. Vou com você até lá. E ela agradece. Nesse momento, o dragão que despertou se aproxima dizendo, aí, tem problemas chegando. Ele deixa o local para não se envolver no triângulo amoroso. E vemos Jinglier exclamando vendo a proximidade dos dois. Sem graça e envergonhada, ela diz, então a irmã Yu Shang também está aqui? E vemos que os três não sabem onde colocar a cara, lembrando da cena onde nosso prota e ela estava nos amassos depois deles cultivar o corpo do Yang e o corpo da lua brilhante anteriormente. Jinglier sem graça tosse para acabar com essa situação incômoda. Irmã Yu Shang, jovem mestre 1, vim me despedir. E os dois surpresos questionam se despedir. Eles se olham surpresos, talvez se culpando, pensando que deixou ela sem graça. E então os dois questionam por quê? Os dois vendo que falou junto como se tivessem em sincronia várias vezes, ficam sem palavras envergonhados. E Jinglier se vira com o coração partido e pensa, até o jeito de falar está igual a agora. Cabisbaixa, ela diz que ficou tempo demais dentro do monumento do Deus do Mundo. Depois da batalha da cidade Soyang, não sei como as coisas estão na aliança mercantil e na Câmara Comercial Tianhuan. E também ninguém sabe se estou vivo ou morta. Isso deve ter causado um alvoroço enorme. Preciso aparecer logo, senão a Câmara de Comércio pode entrar em caos. Luo e o Shang, envergonhada e sem graça, questiona, é só por isso mesmo? Não é por outros motivos? E Jinglier também estava sem graça e envergonhada, que pergunta estranha, irmã Yu Shang. Que outro motivo poderia ser? Sem graça, a prof diz, não, foi só uma pergunta. Na verdade, não tem nada entre mim e o jovem mestre 1. E Jinglier diz que parece que a irmã está ficando cada vez mais estranha. Eu disse que tinha alguma coisa entre vocês dois? O que existe entre vocês dois não tem nada a ver comigo, certo? E vemos a prof toda sem graça dizendo, quer dizer, aquilo é... Ele bem,
Então, de qualquer forma... E o Prota vendo as duas assim sorria sem graça. Ainda bem que todo mundo vai embora, vai ficar bem silencioso no monumento do Deus do Mundo. E espero que vocês fiquem ocupados por um bom tempo e não voltem tão cedo. Surpreso ouvindo isso, Jinglier questiona: nós? A irmã também vai sair? E depois de explicar tudo pra Jinglier, Luo e o Shang diz que se ela estivesse aqui ela poderia ficar mais tranquila. Mas já que todo mundo vai embora, quem vai ficar para cuidar do jovem mestre 1? Jinglier diz que tem coisas para resolver, não tem escolha. Irmã, por que você não fica mais um tempo? E Luo diz que tem assuntos no cultivo que não podem ser adiados. As duas se encaram séria por um momento. No fim, como se tivesse feito as pazes, começam a sorrir. Deixando o Prota pra trás, a Ruiva diz que já que esse era o caso, vamos juntas. E Jinglier diz que mesmo indo para direções diferentes, temos que passar pelo ponto de teletransporte no Palácio do Deus de Sangue, então podemos seguir juntos. E o Prota estava sem palavras. Ele deixa o monumento do Deus do Mundo. O que demoníaco verdadeiro foi suprimido pelo corpo divino da Lua Brilhante, mas não faço ideia de por quanto tempo isso vai durar. Por outro lado, os benefícios de absorver a fruta essência demoníaca foram enormes. Não só avancei 2 estrelas, como minha resistência ao que demoníaco aumentou muito. Depois de refinar completamente essa fruta, posso considerar cultivar o aspecto do Dharma do demônio verdadeiro deixado por aquele esqueleto. Mas como esse poder acabou de entrar no meu corpo, é melhor não mexer com isso por enquanto. Não quero perder o controle de novo. O dragão diz que aquela pérola brilhante da lua do mar do leste conseguiu aumentar o poder do seu corpo divino, e o lugar onde você herdou esse corpo parece ter uma ligação direta com essa pérola. O Prota diz que também pensou nisso, foi por isso que usou ela antes, quando estava suprimindo o Ki demoníaco. A pérola brilhante da lua do mar do leste é um tesouro supremo do mar do leste. Dizem que se alguém nutrir 24 delas, pode formar um fenômeno chamado de Noite de Luar das 24 Pontes, capaz de suprimir qualquer anomalia. O dragão diz que rumores sempre exageram. Ser transformado em escravo demoníaco, por exemplo, não deve ser algo tão fácil de reverter. O Prota diz que essa era uma boa pergunta. Quando ele reunir todas as 24 pérolas, vai testar em um escravo demoníaco. Se funcionar, já é mais de uma forma de lidar com os demônios. E o dragão mais uma vez fica sem palavras por sua atitude novamente despreocupada. O dragão diz que se nosso Prota quer lidar com os demônios, recomenda procurar o Shenfeng. A trava da origem demoníaca que ele possui é algo bem estranho. E o Prota diz que também pensou nisso. Inclusive conseguiu um token para entrar no mar da transformação da alma. Independente dele conseguir refinar os restos de Jejum ou não, ele com certeza vai voltar para lá. Antes disso, devemos ir para a cidade do Crescente Carmesim, a superpotência da região leste. Lá deve dar para encontrar várias especialidades do Mar do Leste, incluindo a pérola brilhante da lua do Mar do Leste. Depois do incidente com o grande demônio, todos os selos foram quebrados, o Ki espiritual começou a vazar e as terras do cemitério viraram um lugar sem valor. E algum tempo depois, vemos eles mais adiante avançando pelas planícies do cemitério em uma carroça. Jinglier dizia que o que aconteceu na cidade de Songyeyang não é menor que a calamidade demoníaca, mas ninguém está comentando sobre isso. Também não faço ideia de como estão as coisas na Aliança Mercantil e na Câmara de Comércio Tianhuan. E o Prota diz que mesmo ela sendo essencial para a Câmara de Comércio Tianhuan, uma organização desse tamanho não entra em colapso só porque você sumiu. Pelo que vejo, seu pai provavelmente já assumiu o controle. Ela questiona: você também acha que meu pai estava esperando esse momento, escondendo sua própria força? E o Prota pede calma, mesmo sem ter tido muito contato com Jing Shan, alguém que conseguiu fundar a Câmara de Comércio Tianhuan do zero e ainda competir com o Conselho Permanente da Aliança Comercial, não pode ser alguém comum. E quanto à morte de Wenbo, e ouvindo isso, Jinglier já fica completamente apreensiva. O Prota diz que não queria acreditar, mas a chance do seu pai ser o responsável é bem alta. Naquela época, quem perseguiu Wenbo não era tão forte, o que indica que o corpo dele já tinha sido destruído há muito tempo, restando só a alma residual. E mesmo assim, ele não foi até a loja dos 10.000 tesouros pedir ajuda, veio atrás de mim, que estava fraco. Isso só prova que ele não podia ir até a torre. Luo e o Shang diz que o jovem mestre está dizendo que o pai da irmãzinha Jinglier está escondido nas lojas dos 10.000 tesouros. O Prota diz que Lingier não precisa se preocupar. Quando voltar, observe com calma. Se não estou enganado, a Câmara de Comércio Tianhuan não entrou em caos por sua ausência. Pelo contrário, deve ter até se expandido. Luo e o Shang, surpresa, questiona mais. Mesmo assim, se Jing Shan estivesse presente, ele conseguiria escapar da formação do grande demônio? O Prota diz que se ele estivesse lá, aqueles membros do clã demoníaco não seriam suficientes nem para feri-lo. Nós fomos embora antes, então não sabemos o que aconteceu depois. Talvez a Aliança Mercantil tenha bloqueado as informações. Ainda é cedo para tirar conclusões. Jinglier diz que a cidade de Songyeyang foi destruída e a Aliança Mercantil passou por uma grande mudança. Não tem como esconder algo desse nível, ainda mais com o jovem mestre da seita da lâmina envolvido. Se ainda não surgiram notícias, pode ser porque algo ainda maior esteja prestes a acontecer. Vou voltar e verificar. Se for como o jovem mestre 1 disse, talvez eu finalmente possa me livrar desse peso. Só que... se aquele Wenbo foi realmente morto pelo meu pai, o que você vai
fazer? O Prota indiferente diz que a dívida de Wenbo precisa ser paga, mas se for realmente a obra do seu pai, posso poupar a vida dele. Jingli, ouvindo isso, fica totalmente emocionado, então muito obrigado, jovem mestre 1. E o Prota diz que talvez as coisas não sejam bem assim, mas de qualquer forma ele ainda é seu pai. Vou tentar ao máximo me controlar. Sabe de nada, inocente. Até um artefato profundo de grau transcendente apareceu. Foi algo de abalar o céu e a terra. O Lorde Soberano Marcial do Vazio foi espancado até cuspir sangue. Pensando nas pessoas comuns, ele reuniu suas forças e explodiu seu pequeno universo para expulsar o demônio. Especialistas da região sagrada do Mar da Formação da Alma investigaram várias vezes e não encontraram nada. Dizem que as duas forças já fizeram reuniões de emergência para lidar com os demônios. O Palácio do Deus de Sangue sofreu perdas enormes nessa batalha. Praticamente todos os especialistas do nível de Soberano Marcial ou acima morreram. Eles cresceram rápido ocupando os recursos da terra do cemitério, com o apoio da cidade crescente Carmesim. Quem diria que acabariam assim? A vida é realmente imprevisível. O selo das vias da terra das terras do cemitério foi quebrado. Muitos tesouros antigos já foram saqueados por especialistas com habilidades extraordinárias. Agora, quem vai até lá geralmente quer ver os restos deixados pela batalha do Lorde Soberano Marcial do Vazio. E tudo isso era discutido por transeantes no ponto de teletransporte temporário do Palácio do Deus de Sangue. Ei, irmão, pra onde você vai? Estou indo para a cidade de Jinhe. É no caminho? Eu estou indo para Yunbian Tongsheng, mas posso dar uma passada em Jianye. Dá para economizar 3.000 pedras de origem de nível médio. Dá mais trabalho, mas compensa. Isso é ótimo, muito obrigado, grande irmão. Ei, vocês, irmãozinho, pra onde vocês três estão indo? E vemos nosso Prota surpreso. Ele nem se vira dizendo que não importa pra onde. Não temos interesse em formar a equipe, procure outra pessoa. E um velho se aproxima dizendo bem arrogantes. Parecem jovens mestres de grandes famílias. Afs. E essas duas belezas são de primeira linha. Que tal levar esse velho junto? Não tenho dinheiro para pagar a taxa de teletransporte. O Prota indiferente diz que se não tem dinheiro para pagar, o problema é seu. E o velho surpreso questiona: jovem, cadê sua compaixão? Que tal compartilhar um pouco de energia positiva? E Luo Yusheng questiona pra onde ele estava indo. Se for caminho, a gente te leva. O velho todo suspeito sorria. Pra onde esse irmãozinho foi, eu também vou. Nesse momento, alguém se aproxima gritando: silêncio! É proibido conversar na área de teletransporte. Quem for pego tentando formar a equipe para evitar a taxa vai ser punido. Quem pagou não será teletransportado. E quem não pagou vai ter que pagar 10 vezes mais. Quem disse isso era um subordinado do Palácio do Deus de Sangue, que então se surpreende. O que é isso? E vemos ele fazendo uma varredura na equipe do nosso Prota. Luo Yusheng era uma beleza de primeira linha, Jingli também, mas nosso Prota foi marcado como problema. Irritado, ele grita: esse moleque, por que você me parece tão familiar? Vem aqui, deixe-me olhar melhor. O Prota questiona: está falando comigo? Se tem algo a dizer, fale logo. Minha cintura está doendo e minhas pernas também. Não tô com o saco para ficar andando até aí. E o velho, vendo o problema se aproximando, se afasta. Adeus, jovem. O figurante sorrindo diz que tanto faz. Nosso Palácio do Deus de Sangue está com falta de gente. Vamos recrutar essas duas garotas ao seu lado. Aí você não vai precisar reclamar de dor nenhuma. O Prota mete o dedão dizendo: virar gente do seu Palácio do Deus de Sangue? Eu não tenho interesse algum. Será a disputa final contra o Palácio do Deus do Sangue caído? O cara ataca nosso Prota gritando: você é um supremo marcial de 5 estrelas e ainda ousa me desafiar? E o Prota desvia facilmente com um passe e ativa seu corpo dourado imortal. Ele contra-ataca segurando o rosto do cara, o surpreendendo muito. E com um movimento simples, como se nem tivesse se esforçando, ele prega o cara no chão, criando uma cratera. O impacto visual de um supremo marcial acabando com um cara de nível acima deles faz os figurantes recuarem assustados e exclamando. Um deles questiona: ele acabou com aquele especialista com um único golpe? Ei, que brutal, não sobrou nada. E o velho que queria juntar a seu grupo estava pensativo. O Prota olha para os outros subordinados do Palácio do Sangue e questiona: eu tenho alguns assuntos urgentes. Vocês não se importariam caso eu furasse a fila, certo? E os dois exclamam assustados. Chorando desesperado, um deles grita: sem objeções, com assuntos urgentes, claro que você deve ir primeiro, senhor. Sim, irmão mais velho, por favor, pode ir na frente, vai. O Prota se vira para Jingli e Luo Yusheng e acena. As duas avançam para o portal, ainda olhando para ele apreensiva de deixá-lo para trás. Vendo suas caras preocupadas de partirem primeiro, nosso Prota diz: ei, vai logo. Tome cuidado no caminho à frente, tudo bem? Jingli pede que o jovem mestre 1 também se cuide. E Luo Yusheng também fala a mesma coisa. Nesse momento, vemos que o herdeiro do Deus do Sangue não tinha morrido e avança gritando: quem quer ir embora? Fique onde está! E o Prota apreensivo se questiona: esse cara não tinha morrido aquela hora? Ele avança em direção ao teletransporte para impedir o herdeiro do Deus do Sangue, sacando o sabre do besouro. Ele faz seu ataque deslacrando o artefato, fazendo as patas do besouro aparecer.
Preocupadas, as duas no teletransporte gritam: Jovem Mestre 1! E vemos o ataque do nosso prota repelindo o herdeiro do Deus de Sangue. O mesmo exclama surpreso com a força do nosso prota, que se vira indiferente. Não voltem, eu estou bem. Siga em frente e vá completar sua missão. Mas vemos que toda a vitalidade de suas mãos tinha sido sugada com esse ataque, e as duas estavam apreensivas. O teletransporte se conclui enquanto elas gritavam: a gente se encontrará novamente! E o prota se prepara para a batalha com o herdeiro do Deus de Sangue. Ele pensa, parece que ele ainda não se recuperou do ataque de Digia. Vamos lutar. O herdeiro do Deus do Sangue grita: Liu Xiong, dá pra ver que você é um talento. Você com certeza vai se tornar um herói e um soberano geral no futuro. Não quero ver uma estrela em ascensão ruir tão cedo. Se você entregar minha besta de sangue àquela tábua de jade, eu posso poupar sua vida. O prota questiona: a tábua de jade que você está se referindo, por acaso é essa aqui? E vemos ele atacando com o monumento do Deus do Mundo e ele começa a se transformar em rocha. Surpreso vendo isso, o herdeiro questiona: solo da terra é respirante? E pensa: será que ele está atrás da besta de sangue? Ele cria mãos de sangue gritando: mar de sangue celestial, garras demoníacas cadentes! As garras de sangue conseguem impedir o choque do monumento do Deus do Mundo contra ele. Mas já vemos que o ataque do nosso prota não era tão simples assim. As espadas do ferro fio do céu do norte avançam contra o herdeiro do Deus do Sangue, que estava desprevenido. Com movimentos rápidos, parece que ele consegue se espremer no meio delas por um fio. Porém, esse movimento foi o bastante para cancelar sua técnica das garras demoníacas e o monumento do Deus do Mundo cair sobre ele feito um meteoro, e ele exclama assustado. Uma grande explosão acontece, espalhando todo o sangue de sua técnica das garras demoníacas. O prota indiferente recolhe sua espada, Zafis, e vemos que ele estava reclamando porque o herdeiro do Deus do Sangue conseguiu desviar mesmo assim e se preparava para outro ataque. O povão vendo isso gritava: o quê? O herdeiro do Deus de Sangue está em desvantagem? E o outro grita para ele não falar besteiras. Aquele é o herdeiro do Deus do Sangue, um soberano marcial de 6 estrelas que domina uma região. O herdeiro captura o cara que perguntou se ele estava em desvantagem. Sua boca é bem grande, e o mesmo gritava desesperado. Enquanto ele drenava o cara, ele pensa que a hora que vem daquelas 5 espadas não é nem um pouco inferior à da rega espiritual gigante do Instrutor Celestial. Não me diga que todas são artefatos profundos de 9º grau. Deve haver 2 soberanos marciais problemáticos dentro daquela estrela. Não posso deixar mais ninguém descobrir o segredo do monumento do Deus do Mundo. Após absorver a essência vital do cara, ele diz: ei, esse ponto de teletransporte é crucial. Você ousa me acompanhar para lutar em outro lugar? Tem coisas que eu sei que você não quer que venham à tona. E o prota diz que estava tudo bem, como você quiser. Os dois avançam gritando: vamos! Deixando o povão para trás. O velho suspeito no meio dos transeantes estava sem palavras encarando os dois. De volta ao cemitério, o herdeiro do Deus de Sangue diz que a identidade do prota realmente o deixa curioso. Tendo vários artefatos profundos poderosos, 2 soberanos marciais te seguindo e ainda carrega um artefato profundo de grau transcendente. Mesmo com o mundo sendo tão vasto, eu não consigo imaginar quem você seja. Será que você vem de alguma família nobre reclusa? O prota questiona: se eu fosse de uma família nobre reclusa, você me deixaria ir? E o herdeiro diz que é claro que não, hoje ninguém pode o salvar. O prota questiona então por que fica perguntando coisas idiotas assim. Vamos lutar logo. Haolian Shaohuang avança, irmão mais velho. Ele te pegou de surpresa antes, fique atento dessa vez. E Mo Shanshang pede que ele pare de falar besteiras, agora vai devolver na mesma moeda. O herdeiro do Deus do Sangue avança gritando: técnica de clonagem, sombra de sangue! E vemos ele avançando contra nosso prota, enquanto Haolian Shaohuang e Mo Shanshang estavam ocupados com os clones. Jovem Mestre 1, cuidado! O corpo verdadeiro dele está indo na sua direção! O prota esquiva facilmente do ataque, ativando seu corpo do relâmpago. Vendo isso, o herdeiro do Deus do Sangue faz outro movimento gritando: nem pense em fugir! E o prota exclama: ele é confinado numa técnica que lembra um caixão de sangue. Fazendo um selo de mão, o monstro de sangue grita: vou te refinar por completo! Porém, vemos nosso prota rompendo sua técnica facilmente com o monumento do Deus do Mundo e seu corpo dourado imortal. Que ingênuo você é! O que soberano dos 9 céus suprime tudo no reino marcial celestial, mas não consegue suprimir o poder do mundo de um artefato profundo de grau transcendente. E encarando seu corpo dourado, ele se questiona: esse corpo, meu corpo físico parece ter avançado um pouco de novo, mesmo que quase imperceptível. Será que essa arte de temperamento corporal do tirano celestial necessita de combate constante para estimular o corpo? E o herdeiro do Deus do Sangue pensa: esse tipo de fenômeno corporal é realmente parecido demais com o lendário métodos de cultivo do soberano marcial tirano celestial. Nesse momento ele se surpreende com algo e fica em dúvidas. Hã?
Que isso? Nosso prota estava sendo possuído pelo capiroto. Então, nesse maldito momento, não! Surpreso, o herdeiro questiona: demonizado? Você é mesmo escravo demoníaco? Eu achei que você tivesse mais caráter. No fim, também se vendeu ao clã demoníaco apenas para se fortalecer. E o prota gemia se controlando. A energia capirotesca do nosso prota começa a corroer ele também, que sorria e fica em dúvidas. Hã? O quê? Como isso é possível? O prota todo beré se aproxima. Você entendeu tudo errado. O escravo demoníaco é você. Você já foi atingido uma vez pelo poder da origem demoníaca verdadeira no seu corpo. Mesmo que você consiga suprimir normalmente, ao encontrar o imperador demoníaco, isso acabou sendo ativado. E vemos o herdeiro de sangue colapsando. Quem é você? Quem diabos é você, seu maldito? Ele se afasta e o capiroto prota questiona: fugiu? Parece que a demonização não foi completa o suficiente. Raulian se aproxima e questiona: Jovem Mestre 1? Por que ele fugiu? Jovem Mestre 1, você? E o prota indiferente questiona: por que você está apontando sua espada para mim, hein, Mo Shan-chuan? E vemos que seu discípulo já estava atrás dele com a espada em sua nuca, mas nosso prota estava totalmente indiferente, farmando aura. Mo Shan-chuan questiona: você é o Jovem Mestre 1 ou você é o diabo? Ou uma espada apontada para o mestre pela primeira vez? O prota diz que o cheiro de sua espada é algo que realmente não suporta. Tire isso de perto da minha vista imediatamente, eu sou seu mestre, claro. E Mo Shan-chuan questiona: é? Então por que só de olhar pra sua cara dá vontade de te dar um soco? Raulian também se prepara dizendo: eu também tô com muita vontade de te socar, essa sua cara agora tá feia demais. E o prota diz que não importa quem seja, você realmente tem coragem de atacar e me matar? Se você atravessar meu coração, Liu Xiao morre, mas eu, o imperador demoníaco, não. Nesse momento vemos ele exclamando surpreso: Raulian Xiaohuang realmente atacou? Ele questiona: eu sou seu mestre e você realmente ousa me matar? E Mo Shan-chuan apunhalando diz que não sabe por que essa espada é chamada de espada punitiva do céu, varredora de demônios, mas parece ter uma ligação forte com vocês, demônios. Se quer mesmo provar quem você é, tira pra fora a pérola brilhante da lua do mar do leste que você tem aí. Então eu vou acreditar. O prota capiroto, ouvindo isso, fica sem palavras, surpreso. E então ele tira a pérola brilhante da lua do mar do leste. A energia purificadora da pérola expande, banhando todo o seu corpo e parecia um sol em miniatura. Mo Shan-chuan aproveita e, usando sua espada, ele corta a ligação do nosso prota com o Ki demoníaco. Raulian se aproxima preocupado: mestre! Segurando Liu Xiao em seus braços. O prota exausto diz que não esperava que a força desse diabo fosse tão grande. Mesmo sendo ambos Ki demoníaco, a diferença é absurda. Seja em nível de poder ou pureza do Ki demoníaco, o imperador demoníaco está muito acima de um escravo demoníaco comum. Acho que eu exagerei dessa vez. Mo Shan-chuan diz que ainda bem que essa pérola brilhante da lua do mar do leste e sua espada conseguem conter ele um pouco. Acho melhor você manter a senhorita Yu Shang por perto. O corpo divino dos 9 Yangs dela é simplesmente incomparável. É exausto, o prota diz que o corpo divino dos 9 Yangs tem um peso enorme nos registros históricos. Estou ansioso pelo dia que ela vai alcançar todo o seu potencial. Talvez ela seja essencial para suprimir os demônios no futuro. Parece que eu vou ter que encontrar as outras 23 pérolas brilhantes da lua do mar do leste o mais rápido possível. O herdeiro do deus do sangue recua assustado: vamos sair daqui rápido. Pequeno Xuan, você fez a coisa certa antes, não leve pro lado pessoal. E vemos Mo Shan-chuan chorando: mestre! E Raulian dizia: relaxa, mestre, daqui a pouco eu acerto as contas por você. Com o retorno de Liu Xiao, todo mundo sentiu um frio na espinha. O digno herdeiro do deus do sangue, o soberano marcial de 6 estrelas, enfrentou esse jovem e simplesmente não voltou. Ninguém sabe o que aconteceu, e ninguém ousa pensar muito sobre isso. E o prota entra no portal dizendo: cidade crescente carmesim. E o subordinado apavorado dizia: sim, já vou! O povo assistindo ele se teletransportar questiona: será que essa pessoa é da cidade crescente carmesim? Na região leste, só o pessoal da cidade crescente carmesim pode ser tão arrogante e ainda ter uma força tão absurda. A cidade do crescente carmesim não estava se preparando para aquele grande evento esses últimos dias, porque ainda estão vindo arrumar confusão com o palácio do deus do sangue. Quem sabe o que eles estão pensando? Então foi isso, né, família? Que brutal essa versão do nosso mano Liu Xiao / Gu Feiyang capirotesca, mano. Se pá, foi a mais braba de todas, mano. Aquela outra lá que ele fica parecendo o protagonista de Dan Dan Dan, eu não gostei muito não, mas essa, cê tá doido, absurdo demais, mano. Aqui eu já vou fazer um abaixo-assinado pro autor deixar só essa versão. E pra quem não se lembra, essa cidade crescente carmesim é aquela cidade que a professorinha Ruiva cita lá no começo da obra no Jantar da Princesa, que o Gu Feiyang entrou, matou milhares de pessoas criando uma montanha de cadáveres, que eram dos feitos dele. Depois ele fugiu pro Mar do Leste, se eu não me engano, e fez bilhões de mortes também.
Agora nesse arco a gente vai entender por que ele fez isso e vai ter um plot twist mó insano dos poderes do olho dele, mano. Muito foda. Infelizmente tá saindo só 2 capítulos por semana, vai demorar pra carvalho pra acabar. Mas é isso, o seu Mano Catilango vai ficando por aqui. Fui! E se você ainda não deixou seu like e comentário no começo do vídeo, apoia ele agora, mano. Deixa esse like, não custa nada. Se inscreve também se for novo por aqui, dá essa moralzinha pra gente bater aí 60k e posteriormente 100k. E se você gosta do nosso conteúdo, você pode se tornar um membro por apenas R$5, ou então nível 2 por R$7,99. O link para se tornar membro é o primeiro na descrição ou no comentário fixado. Ou então você pode fazer um piquezinho pro Mano Catilango de qualquer valor. Um beijo e até a próxima.